Matéria no ar, então, né? Moraes sinaliza a militares acatar mudanças em teste de integridade das urnas. Pode rodar. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, e o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, bateram a possibilidade de a Justiça Eleitoral acatar as sugestões dos militares referente às mudanças no chamado teste de integridade das urnas eletrônicas, de acordo com fontes militares. O objetivo é testar se as urnas processam corretamente o voto, comparando com a soma dos votos na cédula com o boletim de urnas. Os militares defendem que as urnas sejam testadas na própria sessão eleitoral e um eleitor use a biometria para liberar a urna eletrônica. Outras duas sugestões que os militares vinham defendendo, o teste público de segurança e a ampliação de observadores, foram descartadas pelos próprios. Segundo fontes ligadas ao ministro da Defesa, a avaliação dos militares é de que o próprio TSE já cuidou de avançar com elas. Neste sentido, para o ministro, restou avançar sobre o teste de integridade das urnas eletrônicas. E o assunto teria sido a central na conversa entre Moraes e Paulo Sérgio. O encontro é um resultado prático, para além do simbolismo político, de distensionar a relação entre os militares e a Justiça Eleitoral, que ficou inviabilizada nas gestões de Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin. Muito bem, e o Eduardo Bolsonaro, ele xingou o antigo aliado em São Paulo ao ser cobrado por ambulância. Pode rodar. Em agenda de campanha na cidade de São Carlos, no interior de São Paulo, o deputado federal Eduardo Bolsonaro discutiu e xingou com o ex-secretário de Saúde após ser cobrado por uma ambulância para o município. 10 mil likes, 10 mil votos. Esse é o deputado. Obrigado. Conseguiu. São Carlos, e a ambulância, o senhor trouxe? Agora pode ir embora. O senhor trouxe a ambulância? O senhor pediu essa maneira, o senhor não está comendo a ambulância, não. Marcos Palermo soube que o antigo aliado estaria na região e resolveu cobrar a promessa que o parlamentar teria feito no ano passado, que era de entregar uma ambulância para o SAMU da cidade. Marcos Palermo disse que na sequência do episódio foi empurrado por um segurança do parlamentar e decidiu ir embora. Ele disse ainda que precisou ir até uma unidade de pronto atendimento por conta de dores no joelho, supostamente após receber um empurrão. Palermo também informou ter registrado o caso à delegacia da região. Muito bem, Ramon Cojuí, esses dois assuntos aí, essas duas reportagens, o primeiro, o Alexandre de Moraes, e esse bate-boca aí do filho do presidente. O Alexandre de Moraes está se mostrando habilidosíssimo à frente do TSE. Na verdade, esse chamado teste de integridade das urnas, ele já é feito há anos pelo TSE em tempo real. Eu digo, sempre disse isso aqui, os TREs fazem esse teste com uma urna e votação manual, que se testa se o voto efetivamente cantado ele sai da urna. Eles chamam isso de votação paralela, é uma auditoria em tempo real feita de eleição. O que ele permitiu aos militares, ele foi fazer um afago. Vocês querem? Então tá, vamos dar uma saída honrosa para vocês e vamos acatar essa sugestão que já é feita. Não sei em que nível vai ser feito isso, mas é isso, já é feito isso. Quem conhece o processo eleitoral, quem é de partido, Ministério Público, juiz eleitoral, sabe que isso já acontece, esse teste de integridade com a auditoria paralela, com a votação paralela que é feita todos os anos para justamente verificar se as urnas estão ali, o resultado da urna é aquele que o eleitor vota. Mas a habilidade do ministro foi essa, ele trouxe o camarada para distensionar lá, o ministro da Defesa, diz, olha, vocês querem isso, vamos dar então para botar um pano, uma pedra em cima disso, acabou, vamos tocar o barco. Uma habilidade muito grande do ministro Alexandre de Moraes. No que diz respeito ao Eduardo Bolsonaro, o fruto não cai longe da árvore. O povo é um ditado popular que se diz, a falta de educação e o não cumprimento de promessas está no DNA da família. O camarada ex-secretário de Saúde, havia uma promessa do deputado de entregar, fazer uma emenda, entregar a ambulância, não entregou, e quando cobrado, reagiu daquela maneira. Então, é preciso estar atento a esse tipo de representante que faz promessa de levar benefício para um município e depois, quando é cobrado, age xingando quem está cobrando um eleitor. No caso ali, era um eleitor, um correligionário e alguém que fez campanha e que o ajudou até, pelo que eu vi lá, 10 mil votos naquele município, e esses 10 mil votos eles não foram honrados, na medida em que o deputado prometeu uma ambulância, que não é um privilégio particular, mas é um mecanismo para ajudar na saúde do município, e não cumpriu.
e ao invés de pedir desculpas, ser cordial, não, xingou aquele correligionário que é um eleitor dele e que ajudou na sua eleição, no seu mandato. Então o eleitor tem que estar muito atento a isso. Né? Tem muito candidato por aí que depois que é eleito dá uma banana, né, para o eleitor e para quem o apoiou. Muito bem, Sandro Moura, esse bate-boca do Eduardo Bolsonaro e o Alexandre de Moraes, inclusive tratando de um tema que você já há algum tempo bate nessa tecla, que é referente a essa integridade das urnas. Bom, vamos seguir a ordem dos vídeos, né? A respeito aí das urnas, pelo ministro Alexandre de Moraes, eu fico feliz, porque parece que ele está tendo um momento de sobriedade, né? Eu ainda acredito e defendo a ideia de que quanto mais instituições que gozam de credibilidade perante a população brasileira participarem de todo o processo eleitoral, eu acho que isso dá mais legitimidade para o próximo presidente, seja quem for que for eleito. Né? Isso eu acho que arrefece os ânimos, né? Põe o pessoal nos seus devidos lugares para evitar situações como o do vídeo seguinte, né? Ainda mais depois das eleições, principalmente depois de posse. Então, a respeito do Alexandre de Moraes, essa atitude dele me faz ver que ainda há uma luz no fim do túnel. Eu só espero que não seja o trem vindo na contramão de direção. Né? A respeito do vídeo envolvendo a situação do filho do presidente, eu acho que não precisa, eu acho que ele é meio autodidata em se falar. O eleitor me questionou ali de como escolher um candidato. Ali a gente vê uma situação de como não escolher dois candidatos. Um, pela falta de respeito com uma pessoa com quem ele fez um compromisso, né, e com os outros que estavam presentes. Tá certo? A gravação ali não me pareceu ser gravação de imprensa. Era de imprensa? Não prestei atenção direito. Não, mas se fosse também uma falta de respeito com a imprensa também, até porque acabou vindo à tona. O outro, que aproveitou o momento político para valorizar o seu passe lá, fazendo aquele dramalhão todo, que o segurança chegou, meu joelho ficou assim, foi para a delegacia, que tudo quanto for entulho vai parar na delegacia, né? Problema, sabe que vai parar lá. Então os dois foram dois... Mas tem um delegado para se virar, né? Então pronto. Então, como o delegado, já que o eleitor me colocou, é a análise que eu faço. E eu acho que você, eleitor, também deve fazer a sua análise do comportamento de cada um dos seus candidatos, porque é eles que vai te representar. E o Cujuí falou uma outra frase aqui, que eu achei bem bacana, né? Eleitor, você tem que tomar cuidado com aqueles candidatos que te procuram, batem na sua porta no momento de campanha, né? E depois que passa as eleições, dá a banana para você. Então, eu acho que são formas de você poder escolher melhor os seus representantes, principalmente no Congresso Nacional. E todo o cenário dos dois vídeos, vale lembrar, é o que a gente tem procurado aqui no quadro anterior, tanto minhas palavras quanto a do Cujuí, a respeito de não passar para a população brigas, faltas de respeito, de cortesia, né, em que pese ter entendimentos diferentes de situações postas para a gente debater. Que o Alexandre de Moraes procurou ser cortês com as Forças Armadas aí para tentar resolver essa questão da urna, e o que faltou do outro lado, cortesia, urbanidade e respeito, não só para com o secretário de Saúde, mas também para com todos aqueles que estavam presentes. Muito bem, Herbert Lins, a fala do ministro Moraes parece que caminhando para essa questão de, bom, vamos fazer o teste que tiver que fazer, vamos ver o que é possível. E essa descompostura, digamos assim, do Eduardo Bolsonaro. Eu vou usar do poder de síntese, porque o horário já está estourado, porque tanto o Ricardo Frota como o delegado Sandro Moura falaram demais, e faltou, inclusive, alguns vídeos, telespectador, para você. Então, com relação ao Alexandre de Moraes, ele fez um afago, né, aos militares, no intuito, né, de acalmar os ânimos com relação às urnas eletrônicas. As urnas eletrônicas que serviram à família Bolsonaro por muitos anos e agora não servem mais. Eles que se elegeram pelas urnas, se reelegeram, mas agora a urna, né, tem risco de fraude. Antes não tinha. Segundo ponto, com relação ao Eduardo Bolsonaro, quando ele volta ao município paulista para pedir voto, do qual, na sua eleição, em 2018, ele teve 10 mil votos, assumindo um compromisso de destinar uma emenda parlamentar para a aquisição de uma ambulância, da qual não chegou e não aconteceu, e logo ele, que é filho do presidente, que instituiu o orçamento secreto.
Causa estranheza, não causa eleitor. O descompromisso de Eduardo Bolsonaro com 10 mil eleitores de São Carlos, no interior de São Paulo, pois fique de olho. Porque não é só Eduardo Bolsonaro que se comporta dessa maneira, que assume compromisso com o eleitor e não cumpre. Não tem capacidade de entrega. E mais me estranha ainda, né? Porque o orçamento secreto não contemplou o município de São Carlos, do qual ele teve 10 mil votos. E mais vergonhoso ainda é, como disse aqui o Cujuí, uma goiaba não dá em mangueira. E nenhum fruto, né, nenhum fruto cai distante, né, da árvore. Ele realmente diz de quem é filho. Muito bem. Herbert Lins, eu vou tentar contribuir um pouco com o seu conhecimento. Eu sei que você lê muito, procura sempre se informar, então eu vou te ajudar um pouquinho numa área que eu entendo alguma coisa, que é a comunicação. Nós temos um roteiro, certo? E, além desse roteiro, a gente tem uma coisa chamada paginação. O que é a paginação? É o que você vai colocar no ar. E isso não necessariamente você é obrigado a colocar no ar. Por isso que você pode tirar, pode trocar, pode alterar. Só para concluir, já que você foi citar que muitos é injustificável, vídeos, porque eles tiveram muito tempo de fala. Muito tempo de fala porque você interrompeu. Cícero, você se comporta com o Cícero e com o Ricardo Frota igual o Boni e a Renata. Tá igual para todo mundo. Você se comporta igual o Boni e a Renata, como se comportaram com o Ciro, e quando é comigo e com o Juiz, você parece a Renata e o Boni com o Bolsonaro. Então, eu acho que é porque eu não gosto da esquerda. Eu quero espetar o meu lado esquerdo aqui. Sou mais do lado direito e quero espetar o lado esquerdo. Provavelmente. Então assumiu, né? Deve ser isso. Saiu do armário. A memória curta do Herbert Lins, né? Porque quem acompanhou o programa todinho viu que eles interrompem a fala de todo mundo aqui. Mas é porque vocês tomam todo o tempo e não deixam a gente falar. Continua de novo fazendo do mesmo jeito. Não aprende, não aprende. O tempo tá passando. Esses são os vermelhos do Brasil. Ricardo Frota, a posição do ministro Moraes em relação a essa integridade das urnas e a descompostura, digamos assim, do Eduardo Bolsonaro. Eu vou tentar falar aqui, eu até peço, por gentileza, Herbert, deixa eu falar, que hoje tu já me atrapalhou demais. Em relação, para tentar ser o mais sucinto possível, em relação às urnas eletrônicas, eu já falei muito, já bati muito nessa tecla, então eu vou comparar as urnas eletrônicas ao Titanic, quando falavam que o Titanic nem Deus afundava, né? E a gente viu o que aconteceu. Então, para mim, é a mesma coisa em relação à lisura das urnas eletrônicas. Em relação à postura do Eduardo Bolsonaro, eu não posso assim falar com muita propriedade, porque a gente não sabe o que se antecedeu, né? Porque é muito fácil gravar ali uma parte, já quando estava no calor da emoção, da raiva, e aí colocam. Eu também não vi agressão. Inclusive, o segurança estava com as mãos para trás o tempo todo. Então, parece mais aí uma questão bem política. E eu sempre costumo dizer, a raiva é inerente do ser humano. Todos nós, não tem um ser humano, se não provocado, dependendo do tipo de provocação, você vai despertar a ira. Isso aconteceu, inclusive, acontecia até com Deus. Várias passagens na Bíblia falam que Deus se irou contra o povo. Deus se irou contra Sodoma e Gomorra e mandou fogo. Jesus Cristo, quando estavam usando a igreja dele para fazer comércio, os fariseus, ele foi lá, saiu derrubando tudo. E eu tenho certeza que ele não fez isso sorrindo e de forma serena. Então, todos nós, independente de quem seja, nós temos, o que corre na nossa veia é sangue. Nós somos suscetíveis a ter fortes emoções, a ter sentimento de raiva. Pode ser momentâneo, pode durar um pouco mais, mas isso ninguém está livre. Então, acho que a postura dele foi momentânea. Não sei o que teve antes, poderia ter tido uma agressão verbal, alguma coisa que o provocou, e alguém já filmando já para poder colocar isso, e é o que está acontecendo. Reforçando que quem afundou o Titanic foi um iceberg, viu, Frota? Sabe disso, né? Oi?
Reforçando quem afundou o Titanic. Ele não assiste filme. Não, mas é exatamente o que eu falei. Assim, falaram que ninguém afundava. E o navio afundou. Foi excesso de confiança do condutor da navegação, o não. piloto, como é que é o capitão, né? O capitão do navio. A inobservância, podia ter sido vários fatores.